Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós iremos falar sobre os processos de independência do Brasil. Vamos lá? Bom, antes de falarmos sobre a independência do Brasil de fato, precisamos resgatar algumas informações que foram passadas nas aulas anteriores, tá bom? Então, lembrando, Portugal havia sido invadida pelos franceses durante aquele processo do bloqueio continental e por conta disso a família real veio para o Brasil. E aí o que vai acontecer? Portugal ele vai permanecer em conflito com a França de 1807 até 1810. E isso vai gerar grandes prejuízos para os comerciantes portugueses. Por quê? Eles não vão mais lucrar com o monopólio brasileiro, que o Brasil passou a ser Reino Unido a Portugal, então ele perde a questão do status de colônia e dessa forma os comerciantes não conseguem mais explorar os produtos brasileiros. Além do que os comerciantes portugueses não conseguiam concorrer com as manufaturas inglesas, então eles tiveram diversos prejuízos. E aí em 1810, com a ajuda da Inglaterra, as tropas francesas foram definitivamente expulsas de Portugal. A partir do momento que isso aconteceu, houve uma certa animação da população portuguesa, porque eles esperavam que a família real retornasse para Portugal e que o Brasil voltasse a ser colônia, voltasse àquela questão do pacto colonial, do monopólio do comércio. Porém, foi se passando o tempo, foi se passando os anos e Dom João VI não retornava para a Europa e os portos brasileiros continuavam abertos, ou seja, os comerciantes portugueses continuavam no prejuízo, eles não conseguiam mais explorar os produtos brasileiros. Diante dessa situação, 10 anos depois vai explodir a rebelião liberal do Porto, tá? E aí essa rebelião ocorre em 1820 na cidade do Porto e vai ser influenciada por ideias iluministas. Aquelas ideias de igualdade, liberdade para todos, que limitava o poder absoluto do rei. Então, essas ideias vão ser a base para a Revolução Liberal do Porto. Então, o que vai acontecer? Esses revoltosos vão convocar eleições para formar uma corte constituinte, no qual o objetivo era criar uma nova constituição para Portugal e essa nova constituição limitaria o poder do rei. Então o rei ele poderia permanecer no cargo, mas ele dividiria o seu poder com um parlamento português. Então ele não tomaria mais as decisões sozinho. E tem mais. Foi dado um ultimato para Dom João, porque ou ele retornava para Portugal ou ele perderia o direito ao trono e os revolucionários implantariam uma república no território português. Bom, e aí o que vai acontecer? Basicamente, a ideia da Revolução era para que o Brasil voltasse a ser colônia e os mercadores portugueses pudessem voltar a lucrar com os produtos brasileiros. Então a ideia deles era de recolonizar o Brasil. Então notem, embora a Revolução Liberal tenha sido pautada nas ideias iluministas, eles queriam liberdade para eles, mas eles queriam manter o controle sobre a colônia. E aí o que vai acontecer? Basicamente em abril de 1821, Dom João ele acaba sendo obrigado a retornar para Portugal, porque senão ele perderia o trono. Só que Dom João ele faz uma coisa que ninguém esperava. Por quê?
porque ele vai sozinho para Portugal. Então vai ele, a esposa dele, e ele deixa o filho mais velho, que era o herdeiro do trono, aqui no Brasil como príncipe regente. Então Dom João, ele vai para Portugal, mas o seu filho Dom Pedro fica no território do Brasil como príncipe regente. E isso faz com que os portos brasileiros continuem abertos. Só um parênteses aí, gente, para as fofoquinhas da corte, que eu sei que vocês gostam. Nesse trajeto de volta para Portugal, a esposa de Dom João VI, a Carlota Joaquina, dizem as más línguas que ela jogou todos os sapatos dela no mar durante a viagem, porque ela dizia que não queria levar um grão de areia sequer dessa terra maldita, porque ela não gostava do território do Brasil, porque era muito quente, e ela teve aí diversos problemas na trajetória para o território brasileiro. Bom, e aí o que vai acontecer, gente? Voltando aí para a história da independência do Brasil. O Dom João vai, o Dom Pedro fica. E o parlamento português começa a pressionar para que o Brasil volte a ser colônia. Então, o que vai acontecer? O parlamento português começa a pressionar Dom João e a elite brasileira, percebendo o que estava acontecendo, começa a se organizar para pedir o apoio de Dom Pedro. Então, a elite começa a querer que Dom Pedro desobedeça às ordens portuguesas e defenda o território brasileiro contra esse pedido de recolonização. E aí o que vai acontecer? Essa elite vai formar o chamado Partido Brasileiro, tá? Esse partido não é um partido político como a gente conhece hoje, que vai se candidatar para algum cargo, não é nada disso. O partido naquela época eram grupos políticos que tinham interesses em comuns. Esses grupos se reuniam para tentar influenciar o andamento político, tá bom? Então eles não queriam votos, eles queriam influenciar os rumos da política no país. E aí dentro desse partido brasileiro se destacou muito o Cipriano Barata, o José Bonifácio, o Gonçalves Ledo, que já tinham participado de outras manifestações no Brasil, em outros momentos, e eles então vão acabar se organizando para tentar influenciar Dom Pedro para que ele defendesse o território brasileiro. Bom, no dia 9 de janeiro de 1822 ocorre o chamado Dia do Fico. O que seria isso? Então a elite brasileira vai começar a arrecadar aí assinaturas, um abaixo-assinado, para que Dom Pedro desobedeça às ordens vindas de Portugal e permaneça no território brasileiro. E aí Dom Pedro, ao receber essas 8.000 assinaturas, ele faz uma declaração para a população, que se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que eu fico. E aí a população comemora. Então esse momento acaba sendo um momento decisivo aí na história, porque é um momento em que Dom Pedro decide permanecer no Brasil e desobedecer às ordens vindas de Portugal. E mais, influenciado por José Bonifácio, Dom Pedro decreta que nenhuma ordem de Portugal seria obedecida no Brasil sem a sua autorização. Então, basicamente, quando ele faz essa declaração de que nenhuma ordem de Portugal seria obedecida no Brasil sem a sua autorização, ele já meio que demonstra essa questão da independência do território brasileiro. Bom,
E aí nós temos algumas versões sobre a independência, tá bom, gente? Então, como ocorre a versão oficial da independência, tá? Os parlamentares portugueses, após esse dia do fico, ficaram muito bravos com o que Dom Pedro determinou. E aí os parlamentares, para responder Dom Pedro, eles enviaram uma carta dizendo que ou Dom Pedro retornava para Portugal imediatamente ou ele seria levado mesmo que à força. E aí, o que vai acontecer? No dia 7 de setembro de 1922, Dom Pedro, que estava em São Paulo em algumas de suas viagens que ele fazia com frequência, às margens do rio Ipiranga, ele acabou recebendo esse comunicado das Cortes de Lisboa de que ele seria levado à força, se necessário, e em resposta a esse comunicado, ele teria declarado então independência ou morte e proclamado a independência do Brasil. E aí nós temos alguns quadros que foram produzidos, diversos quadros foram produzidos representando esse momento, tá? Esse quadro que vocês estão vendo é do Pedro Américo, ele está no Museu do Ipiranga, em São Paulo, e representaria esse momento da independência, Dom Pedro sentado no cavalo, com a espada na mão, soldados todos ao redor comemorando a questão da independência. Porém, contudo, entretanto, essa versão que eu contei foi a versão oficial, tá bom, gente? Só que houve muito mais detalhes que as pessoas deixam por debaixo dos panos, como, por exemplo, a importância da princesa Leopoldina nesse processo. A princesa Leopoldina, ela se casou com Dom Pedro, então ela era esposa de Dom Pedro, foi um casamento arranjado e ela sofreu muito com esse casamento, porque Dom Pedro ele tinha muitas amantes, agredia fisicamente a Leopoldina, humilhava ela com palavras, então ela sofreu muito durante todo esse processo. Mas a princesa Leopoldina ela foi decisiva no processo da independência do Brasil. Por quê? Porque a princesa Leopoldina ela era muito inteligente e ela percebeu que o interesse de Portugal era querer recolonizar o Brasil. E ela percebeu que ali estava chegando um momento decisivo, que ou Dom Pedro tomava uma atitude ou ele acabaria tendo problemas e o Brasil poderia se declarar uma república. E aí, o que vai acontecer? Quando essa carta de Portugal chega, ela chega inicialmente ao conhecimento da Leopoldina. E aí, a própria Leopoldina, aconselhada pelo José Bonifácio, ela assina o decreto de independência do Brasil no dia 2 de setembro. Então, ela assina antes de Dom Pedro o decreto de independência. E aí o que vai acontecer? Ela vai enviar uma carta para Dom Pedro falando da decisão dela e avisando para ele que é o momento de fazer alguma coisa, senão ele perderia essa oportunidade. E aí é quando, 7 de setembro, um tempo depois, Dom Pedro declara aí a independência do Brasil. Para vocês terem uma ideia de como a princesa Leopoldina foi importante, ela é que vai influenciar na primeira bandeira do Brasil independente. Então essa bandeira que vocês veem aí no fundo do slide, ela foi idealizada pela princesa Leopoldina. Bom, e é lógico, gente, nós temos o processo de independência extraoficial, tá? Porque a versão que eu contei para vocês é o quê? A versão bonitinha, a versão certinha, a versão que faz todo brasileiro ter orgulho.
coloca Dom Pedro como um grande herói e tudo mais. Só que a gente precisa consertar aí alguns detalhes desse momento da independência. Primeira coisa, gente, Dom Pedro ele estava realmente em São Paulo, só que ele não estava em viagens a negócios ou viagens por questões políticas. Ele estava, na verdade, numa viagem para visitar a sua amante, que era a Domitila, que é considerada mais tarde a Marquesa de Santos. Então, sim, ele traía Leopoldina com muitas mulheres, tá? A Marquesa de Santos foi apenas uma das diversas amantes que Dom Pedro teve. E outra coisa que também é destoada desse momento é que Dom Pedro não estava sentado em cima de um cavalo. Ele, na verdade, estava sentado em cima de uma mula, de um jumentinho. Só que na hora, para demonstrar o momento, os pintores posteriormente retrataram ele em cima de um cavalo, porque o cavalo é um animal mais imponente, dá mais destaque na imagem, tá? Outra coisa que comentam aí sobre essa época é que ele não estaria às margens do rio Ipiranga, e sim em alguma colina, porque ele estava sofrendo de problemas intestinais. Então ele estava literalmente com caganeira naquele momento. E ele vai ser pressionado tanto pelas cartas que vinham de Portugal, como também pelas cartas do José Bonifácio e as cartas da própria princesa Leopoldina. Em uma das cartas, a Leopoldina diz para ele a seguinte frase: "O pomo está maduro, colhe-o já, se não apodrece", que é o quê? Ela estava dando uma dica para ele que ou ele aproveitava aquele momento e se tornava um herói para os brasileiros nesse momento do processo de independência, ou ele correria o risco de perder o Brasil e o Brasil se tornar uma república, porque a separação ela iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Bom, e aí então muitas pessoas acham que quando Dom Pedro sacou a espada e declarou a independência, muitas pessoas acham que terminou por ali, o Brasil se tornou independente, todo mundo ficou feliz. Mas não, gente, houve diversas lutas pela independência do Brasil. Então, logo após a decisão de Dom Pedro, a notícia se espalhou e tropas de Portugal que estavam no Brasil tentaram reverter a situação. Inclusive no Rio de Janeiro, eles eram chamados de pés de chumbo e eles ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro e prender aqueles que eram partidários da independência. Só que eles acabaram sendo derrotados e expulsos do território brasileiro. Outros lugares foi ainda mais difícil, tá? Porque a independência ela não foi bem aceita no norte e no nordeste brasileiro, que tinham muitos portugueses e descendentes de portugueses que tinham privilégios e tinham medo que esses privilégios acabassem com a independência. Então eles foram muito resistentes nessa ideia de que o Brasil se tornaria independente de Portugal. E houve diversas lutas, principalmente na região da Bahia, lutas mesmo, confrontos armados em prol da independência. Tanto que a Bahia comemora o Dia da Independência numa data diferente da nossa, que a nossa é 7 de setembro. Bom, só que não bastava você se declarar independente, você expulsar os inimigos do território. Era necessário que o restante do mundo te reconhecesse como independente, porque enquanto o restante do mundo achasse que você era colônia, você continuaria perdendo o mercado comercial. Então, o que vai acontecer? Dom Pedro vai começar a enviar cartas para os outros países para que eles reconheçam a independência do Brasil, o Brasil como um território independente. E aí, em 1824,
Os Estados Unidos vai ser o primeiro território a reconhecer a independência do Brasil, seguido do México, e somente em 1825 Portugal vai reconhecer a nossa independência. Só que isso vai ser reconhecido mediante uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas, que seria cobrados a títulos de indenização. Então, o que isso significa? Portugal, ela tinha uma dívida com a Inglaterra, tá? E para que Portugal reconhecesse o Brasil como independente, Portugal fez um acordo. O Brasil assumiria a dívida que eles tinham com os ingleses e Portugal então reconheceria o Brasil como independente. E foi assim que surgiu a primeira dívida externa do Brasil. Então o Brasil se torna independente politicamente, porém permanece dependente economicamente, só que agora da Inglaterra. Bom, gente, aí está a bibliografia que foi trabalhada nessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Se cuidem e até a próxima.